Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan e PVC trazem bastidores de como Abel pode armar esse time para o confronto contra o Chelsea devido aos desfalques defensivos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Agora vai falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras, que é o único brasileiro garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes. Já vai pensando no jogo contra o Chelsea, que passou pelo Benfica, já começa a fazer contas. Abel Ferreira vai estudar muito essa equipe, claro. Vai ver o jogo do Flamengo contra o Chelsea, tentando pegar ali algumas dicas, algumas armas. Mas tem um problema para resolver, porque a linha defensiva quase toda tem problemas. Então tá fora o Murilo por lesão, Gustavo Gomes suspenso, assim como o Piquerez. São baixas importantes, né, Hernan? E assim, uma coisa que é legal a gente falar, e eu até conversei com algumas pessoas do Palmeiras, que o Fux foi um jogador que ganhou muita moral lá. Não que ele tivesse sem moral, mas assim, muita gente falou, olha, ele estava treinando muito bem, venha se desenvolvendo muito bem, é um jogador que te dá a possibilidade e a característica de jogar como lateral, como terceiro homem de zaga, como zagueiro, que é a função dele. Só que no jogo contra o Inter Miami ele entrou e não entrou tão bem. E até tinha aquela dúvida de Fux e Mikael, e o Abel acabou bancando o Fux muito pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no dia a dia também. A gente falava do lance dele com o Soares, né? Que ele perde a bola. O dia a dia falou mais alto, né? O campo no dia a dia, o tapete verde no dia a dia falou mais alto. E o Fux entendeu que aquela era uma grande oportunidade. E ele foi muito bem, desenvolveu muito bem. O Palmeiras passou de fase com uma boa atuação do Fux. E o Fux ganhou muita moral. Até mete a cara no chão, né? Mete a cara no chão ali. Né? E o Fux ganhou muita moral com a comissão técnica. Então é um jogador que, óbvio, né, pelas faltas aí de Gomes e Murilo, vai ser titular ao lado do Mikael, porque tem o Naves, né? Possibilidade, né? Mas Benedetti, mas ele não faria isso. Mas é um jogador que conquistou assim muito a moral da comissão técnica. E a sua moral? O Fux conquistou o PVC. E é um Palmeiras, claro, né? Que são baixas importantes. O Piquerez faz muita diferença nesse time do Palmeiras. O Gomes também, não só pela qualidade técnica, pelo jogo aéreo, mas também pela liderança que exerce. E aí vem com uma defesa muito mexida, né? Com o Vanderlan, com o Fux, com o Mikael. Te preocupa isso? E o Fux mostra mesmo que merece esse voto de confiança do Abel? O Fux não foi bem, na minha opinião, contra o Inter Miami, mas foi bem contra o Botafogo. Agora é um jogo diferente, né? Um jogo para marcar o Diller. É um jogo com problema para um time muito forte do Chelsea. O Chelsea não é o Chelsea de 2021, que ganhou a Champions e que depois jogou contra o Palmeiras no Mundial, que tinha, se eu lembro ele inteiro, Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Reece James, Jorginho estava no banco, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi, Mason Mount, Havertz, Lukaku na frente, a Piliqueta, que faltou dizer. Eu acho que é um time que hoje tem menos jogadores de primeiro escalão do mundo, mas tem muito jogador talentoso. O Palmer, Madueke, que está no banco, mas é um grande jogador da seleção inglesa já. O Diller, que está ganhando a posição do Jackson, que foi expulso e que pode voltar. Vamos ver. Eu acho que o Fux agora tem que jogar. Para mim é Fux e Mikael. E o Vanderlan vai ter um desafio gigantesco, mas o Vanderlan é bom jogador. Então, não pode ser pelos desfalques. Dá para dizer que os desfalques do Gustavo Gomes faz muita falta. Está fazendo um Mundial extraordinário. Para mim, foi o melhor em campo contra o Al-Ahly, contra o Inter Miami. Foi um dos melhores do Palmeiras também. O melhor do Inter Miami foi o Paulinho. Mas é muito decisivo o Gustavo Gomes, mas não tem o que fazer. Tem que jogar Bruno Fux e Mikael. E Vanderlan. E assim, é óbvio que é característica diferente e o dono da posição é o Piquerez por tudo que ele vem fazendo e pelo desempenho dele. Eu gosto muito do Piquerez, acho ele assim, um jogador muito bom, extraordinário.
E dentro do Palmeiras ele é um dos líderes também, é um jogador que tem muita importância. E eu vejo o Vanderlan muito promissor. O Vanderlan é um jogador que já teve várias oportunidades para sair, o Palmeiras sempre fechou a porta para a saída do Vanderlan. E não era primeiro escalão da Europa, mas clubes importantes, por exemplo, da França já foram atrás dele, teve clubes menores da Inglaterra. E o Vanderlan sempre teve ali o seu mercado, por ser um jogador jovem. Acho que é uma grande oportunidade para ele mostrar o seu valor. E eu gosto do futebol do Vanderlan. Particularmente, eu acho ele muito bom jogador. Ele é um atleta que tem ali a marcação, tem a chegada à frente e é uma cria da academia, é da base, é mais um moleque que o Palmeiras revelou bem. E acho que é uma grande oportunidade para a carreira do Vanderlan. Então, acho que assim, às vezes assim, a gente vê que muitos garotos, por estarem numa posição onde o jogador que você disputa a posição é um dos principais do time, e aí você fala, o garoto às vezes não tem muita oportunidade e tal. Agora é uma grande oportunidade de mostrar até mesmo que o jogador está pronto, né? Eu já ouvi muita coisa assim dentro do Palmeiras, às vezes o Vanderlan ele oscila demais. Precisa focar mais para poder ser mais competitivo. E agora é a hora, né? Então, assim, acho que é o momento do Vanderlan. É um grande jogo e é um grande momento para esse garoto, que eu acho muito bom de bola. E que momento, né, para se provar numas quartas de final de Mundial de Clubes, reeditando a final do Mundial de 2021, Palmeiras que tenta essa revanche aí diante do Chelsea. Então, muitos elementos em campo para Abel Ferreira e para todos os comandados. O PVC, algo que chamou atenção muito nessa classificação do Botafogo, o gol do Paulinho, né? E como o Paulinho se sacrificou por essa partida, né? Ele fica exatamente os 30 minutos em campo, os 30 minutos aos quais o Abel já tinha falado que ele só poderia jogar por esse tempo, então ele fica ali 30 minutos em campo, mas entrega, faz o que precisa ser feito, que é o gol, que é ser decisivo. E depois o Abel admite, né, que ele vai ter que passar por cirurgia na volta, então vai ter que lidar com toda essa questão. Como é que isso foi visto aí? Como é que está a condição física do Paulinho? A gente vê que ele está no sacrifício, que ele está sofrendo, ainda assim está se doando muito para o time. E aí o Palmeiras vai ter esse novo problema na volta, né, quando acabar o Mundial. Não é porque o Estevão estivesse mal no jogo, é porque para colocar o Paulinho, ele precisava ter alguém para fazer o trabalho sujo, que era o Luiz. O Luiz veio marcar a lateral para o Paulinho jogar. E o Paulinho decidiu o jogo. O Estevão é o mais habilidoso do time, o Paulinho é o mais decisivo no Mundial. Ele decidiu o jogo contra o Inter Miami, a reação do Palmeiras contra o Inter Miami se deu com o Paulinho, e ele decidiu o jogo contra o Botafogo. Então, o Abel acertou, na minha visão, acertou. Segundo, não tem o que fazer. Ele precisa parar de ter dor. Ele está jogando com dor, está sendo heróico, jogando com dor e decidindo o jogo. Mas vai fazer o quê? Teve um problema na cirurgia, tem que refazer a cirurgia. E aí você vai perder mais 40, 50, 60 dias e talvez perca até o ano inteiro, mas ele é um jogador que foi contratado, tem 5 anos de contrato, você vai dizer o quê? Joga aí na raça com dor? Não dá. Então, tomara que ele para o Palmeiras, é importante que ele continue podendo jogar meia hora, 35, 40 minutos, como fez contra o Miami, e decidir jogos. Depois vai ter que resolver no Brasileiro e na Libertadores. Mas a prioridade agora é ganhar do Chelsea. E vai ser muito, muito, muito difícil na sexta-feira, ainda que o Chelsea não seja o Bayern. Mas quando o clube é estruturado, faz toda a diferença que você pode planejar, né? Você pode usar o Paulinho o quanto ele pode. Ele não pode muito tempo, então você vai entrar nesse tempo que você pode e resolver nesse tempo. Não é um time que precisa tirar tudo do jogador, deixar ele em campo até se arrastar. Não, ele consegue fazer esse planejamento por conta do elenco que tem e dos outros jogadores que tem. Enazito, a gente está falando de um Chelsea que oferece muitos perigos, e pode ter uma contratação, pode não, né? Está contratando e mais um jogador brasileiro, João Pedro, e que pode atuar, inclusive, contra o Palmeiras já na sexta-feira, que é a data das quartas de final. João Pedro saindo do Brighton, indo para o Chelsea. 50 milhões de libras mais bônus. É grana, hein? Mais de 300 e tralalá de milhões de reais. Caramba, a gente acha o Vitor Roque caro, foi 25 de dólares? De euros. De euros.
25 dias, foi o dobro, gente. O dobro. Tô preocupado, tô com medo de perder o Rios, ele falou. Richard Rios vem fazendo um baita mundial. Boa. E preocupa né? É claro que o Mundial ele é importante para o time, mas para os jogadores também, porque os colocam numa vitrine, né? Para eles serem observados pelo mundo inteiro. Eles têm a chance de serem conhecidos por lugares e clubes que não os conheceriam. Tem essa preocupação, Hernan? O Rios é um caso específico que vem desde a Copa América. Os jogos que ele vem desenvolvendo na seleção colombiana, e claro, pelo Palmeiras, já desperta interesse de um mercado europeu, não é de agora. Mas o Palmeiras está muito tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque o Palmeiras é um clube que hoje tem uma saúde financeira diferente de outras. O Palmeiras não precisa vender o Richard Rios para completar o caixa, ou para pagar salário, ou para qualquer outro tipo de coisa. Então o Palmeiras entende que vai olhar primeiro para o seu projeto esportivo, para depois ver se vai vender algum jogador. Isso serve para qualquer atleta, né? E no caso do Richard Rios, o Richard Rios é um jogador importante hoje do Palmeiras. O Palmeiras vai... E está fazendo um baita mundial. Está fazendo um baita mundial e sabe que vão chegar propostas. Então o Palmeiras, ao final do Mundial de Clubes, vai esperar chegar proposta. E essas propostas chegando, vai sentar com o jogador e vai ver qual que é a melhor. O jogador querendo sair, aí é outra história. Eu quero sair. Pode acontecer um acordo. Beleza, você sai no final do ano, a gente topa fazer negócio, mas sai no final do ano. Ou então, não queremos vender. O capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, teve 2 propostas milionárias negadas. E o próprio Gustavo Gomes, à época, ficou assim um pouco meio para baixo. O Luan, que hoje é campeão com o Toluca, teve propostas para sair, o Palmeiras não quis vender e teve uma espécie de um acordo com a diretoria. Na próxima, então, no final da temporada, se tiver, pode acontecer? Pode. E, de fato, aconteceu. Com o Veiga é a mesma coisa, só que com a diferença de que não tem acerto para ele sair agora. Me garante o Palmeiras, e a Leila já falou isso publicamente, né? E essa questão de que o Veiga está cabisbaixo, quer ir embora, é uma situação assim, chegou proposta, é bom para o jogador, é bom para o Palmeiras, vão conversar e resolver. Mas o Palmeiras não está desesperado para vender jogador, não está reformulando o elenco querendo se desfazer de atletas. O Palmeiras está tranquilo em relação a isso. Do Palmeiras está na Filadélfia para contar as novidades do Palmeiras antes das quartas de final. Agora é o Chelsea. Gabi, boa tarde. É verdade, Tironi, boa tarde para você também, para todos que estão ligados com a gente. Falo com vocês diretamente da Filadélfia e não mais de Greensboro, lá na Carolina do Norte. O Palmeiras não vai mais voltar para aquela pequena cidade no leste dos Estados Unidos, agora continua por aqui em Philly e nesse momento falo com vocês especificamente da frente do estádio Lincoln Financial Field, que recebeu essa partida sobre a qual vocês vinham comentando. O Palmeiras agora começa a projetar esse duelo de quartas de final, como você bem colocou, jogo que vai acontecer contra o Chelsea na próxima sexta-feira e uma partida na qual o técnico Abel Ferreira vai ter que lidar com alguns desfalques, com alguns problemas, os principais deles, Gustavo Gomes e Piquerez, que receberam novas advertências na partida contra o Botafogo e agora não vão poder atuar diante do Chelsea. O setor da zaga realmente é o mais alarmante, o mais preocupante para o treinador português, isso porque, como já vínhamos falando nos últimos dias, o Murilo, o outro titular, sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda, portanto também é desfalque, aliás não deve participar de mais nenhuma partida nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA, caso o Palmeiras continue avançando. E depois do jogo contra o Botafogo, o Abel deu a entender aqui no estádio mesmo que a dupla que ele deve escolher para atuar contra o Chelsea deve ser formada pelo Bruno Fux, que jogou contra o Botafogo, e também pelo Mikael, que é justamente quem entrou durante a prorrogação. O Abel vai optar, portanto, pelos jogadores mais experientes. Tem uma informação também que eu queria trazer para vocês a título de comparação, algo que repercutiu muito por aqui e entre os palmeirenses. O valor da premiação o Palmeiras conseguiu ao avançar para as quartas de final é de R$
73 milhões de reais. E a diretoria Alviverde investiu 115 milhões para contratar o Paulinho. Então tem muito torcedor brincando, repercutindo mesmo, fazendo meme, falando: tá pago, meu filho, agora vai descansar, vai se recuperar, fez o gol da classificação. E por que vai descansar? O Abel confirmou na entrevista coletiva que o Paulinho vai passar por uma nova cirurgia na canela direita depois da Copa do Mundo de Clubes. Por aqui, a gente não podia cravar isso ainda, mas já havia esse feeling pela entrevista que o Paulinho deu depois da partida contra o Inter Miami. Ele disse: olha, no momento tenho que focar na competição, mas depois vamos ver, depois eu falo, depois... E esse depois nos deu a entender que realmente havia essa possibilidade que foi confirmada pelo Abel Ferreira. Depois da Copa do Mundo de Clubes, o Paulinho vai passar por um novo procedimento. Só fazendo uma recapitulação, ele passou o ano passado todo à base de injeções, ainda no Atlético Mineiro. Agora no Palmeiras ele continua sentindo dores, por isso o tempo dele dentro de campo é limitado, é reduzido. O tempo dele nos treinos também é assim e o Paulinho está jogando realmente no sacrifício. A informação que a gente tem e que foi dada inicialmente pelo meu amigo repórter setorista na Rádio Bandeirantes, o Gustavo Soler, é que essa cirurgia deve acontecer na segunda semana de julho e o tempo previsto de recuperação do Paulinho, pessoal, é de pelo menos 2 meses. Mais uma vez o Paulinho deve ser desfalque aí por mais tempo no Palmeiras, porque vai precisar desse período de recuperação. Gabi, muito obrigado pelas informações. Siga na cola do Verdão. Tá dando sorte pro Palmeiras. O Palmeiras tá avançando e a Gabi tá junto com eles. Boa, Gabi. Bom trabalho pra você. Cuidado que esse Abel é danadinho, hein? Pra montar time. Tamo de olho. Valeu. Beleza. Tamo de olho nele, gente. Um beijo pra vocês, boa sequência de programa. Tá aí a Gabi dando as O informações. que ela cita, o negócio da zaga, isso não é pouca coisa. Da linha de 4, não jogar 3 Pro próximo jogo. pro próximo jogo é um Sim, negócio é bastante impactante, coisa. cara. E o Piquerez muito importante. E o Gomes vai fazendo um Mundial muito bom, né? Até aqui, muito Murilo bom. já tinha lesão, o único já que tinha vai. lesão. O único é o Giai. A dúvida que fica parece que assim, o Gomes toma o vermelho, né? E aí o que se fala é o seguinte: amarelo mais amarelo, ele não iria para julgamento. Então, numa possível semifinal, certamente ele voltaria. Ao tomar o vermelho, há uma discussão se ele não pode tomar 2 jogos. Então, pelo que o Gustavo Soler informou, ele segue suspenso para esse jogo, mas volta se o Palmeiras isso, passar, pra semi. pendurado. Volta pendurado, exato. Volta pendurado. Entendeu? É como se não Pelo menos apagasse foi os... isso, exatamente. Se Pelo menos foi essa ele não informação joga que- nas quartas pelo vermelho. Pelo Isso. vermelho. Exatamente, E segue acho. com um cartão amarelo pendurado, né? Um lance besta, né? Não A precisava minha, ter e a feito minha aquilo, dúvida é mas, se na enfim. esquerda ele vai com o Vanderlan ou se ele vai com um lateral direito improvisado Não, lá. ele vai com o Vanderlan. Eu também acho que vai com o Verlão. Vai com o Vanderlan. Você acha? O Abel, cara... Nem o Giai ali, que é um... Giai, do lado esquerdo? É. Nossa, não. Não? Não. Por quê? Não, Porque aí é... você põe o Marcos Rocha ou... Não, o Abel não é Mas, dessas coisas, ele não né? é disso. O Abel não vai inventar Ele já uma coisa jogou dessa. com o Mike do lado Isso. esquerdo, tá? Eu lembro disso. Mas acho que não tinha ninguém para jogar. E ele já pôs o Scarpa de lateral ou de ala, porque também não tinha ninguém. Tinha só o Vinha e o Piquerez era zagueiro, entendeu? Ele colocou o Piquerez de zagueiro na final do Mundial e colocou o Scarpa por ali. Quem que ele poderia colocar por ali? Talvez o Alan, né? Para jogar como ala pela esquerda. Ó, informação, o cartão zera nas quartas. Então ele não estaria suspenso, Tá, segundo a pendurado. FIFA ele carrega Não. por ter recebido o vermelho. Ah, por ter sido vermelho, entendi. Tá. Aí muda um pouco de configuração, entendeu? Talvez... Por ter recebido vermelho, segundo a informação do Gustavo Soler, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes, né? É isso. Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE.com, dessa grande vitória do Verdão em cima do Botafogo que lhe deu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. E que vem o Chelsea, hein? Palmeiras luta sem parar e tem brilhantismo de Paulinho para vencer o maior jogo do ano. Verdão joga melhor que o Botafogo e precisa do camisa 10 por menos do que um tempo para definir a classificação às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A festa do Palmeiras no fim do jogo, lá na Filadélfia, em um jogo que era o mais importante do ano e que lhe deu a vitória com uma boa atuação contra o Botafogo, que levou a equipe de Abel Ferreira às 8 melhores equipes da Copa do Mundo de Clubes. E iniciar o mata-mata da competição contra um adversário conhecido trouxe uma carga emocional maior ainda para a partida.
adversários diretos pelos últimos títulos brasileiros e também na Libertadores, Verdão e Botafogo criaram uma rivalidade recente. Cair para um concorrente conhecido teria um impacto maior. Pela temperatura mais alta na Filadélfia, o desgaste e a carga emocional do jogo, as equipes passaram a ter dificuldades coletivas, mas uma jogada individual poderia ser decisiva, e foi. Paulinho, ainda sem condições de ser titular e já com cirurgia prevista após a competição, deu um drible para abrir um raro clarão na área do Botafogo e mostrou porque é um dos melhores atacantes do Palmeiras. Um toque cruzado, rasteiro, preciso, para enfim bater o John e abrir o placar por 1-0. A reação de Abel ao gol foi imediata. Praticamente dentro do campo, o técnico já tirou o herói da partida aos 40 minutos que ele esteve em campo. Colocou o zagueiro Mikael e deu um recado claro: não ia ter mais jogo. Com a expulsão de Gustavo Gomes, o Botafogo empurrou 6 jogadores na última linha, tentou abafar, mas o Verdão resistiu. Terminou com posse de bola de 46%, mas acertou o alvo, 5-1. O resultado premiou o time que mais quis jogar na Filadélfia. Em um ano com alta expectativa, mas desempenho muitos irregulares, o Verdão mostrou entrega, intensidade e qualidade de um dos melhores atacantes do país para se colocar nas quartas de final do Mundial de Clubes. Uma vitória que ficará marcada por muito tempo. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE dessa grande vitória do Palmeiras. Palmeiras agora que já está focado na sua preparação para o jogo de sexta-feira contra o Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!